Por que Elias deve voltar antes do fim dos tempos? Malaquias 4:5-6. Malaquias 4:5-6 oferece uma profecia intrigante. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Até hoje, os cederes judeus incluem uma cadeira vazia na mesa, na expectativa de que Elias volte para anunciar o Messias, em cumprimento da palavra de Malaquias. De acordo com Malaquias 4:6, a razão para o retorno de Elias será converter corações de pais e filhos uns para os outros. Em outras palavras, o objetivo será a reconciliação. No Novo Testamento, Jesus revela que João Batista foi o cumprimento da profecia de Malaquias, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Mateus 11:13-14. Este cumprimento também é mencionado em Marcos 1:2-4 e Lucas 1:17, 7:20 e 7, Mateus 19:10-13. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então, Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Os escribas eram os mestres religiosos judeus, na sua maioria fariseus e saduceus, que faziam comentários sobre as escrituras judaicas. Pedro, Tiago e João estavam familiarizados com seus ensinamentos e perguntaram a Jesus sobre Elias, depois de terem visto Jesus com Moisés e Elias na transfiguração. Mateus 17:1-8. Jesus declarou claramente que Elias já tinha vindo, mas tragicamente não foi reconhecido e tinha sido morto. Jesus então previu que ele também morreria nas mãos de seus inimigos. 17:12. Uma breve olhada no ministério de João Batista revela muitas maneiras notáveis em que ele era Elias. Primeiro, Deus previu a obra de João como sendo semelhante à de Elias. Lucas 1:17. Segundo, ele se vestia como Elias. 2 Reis 1:8 e Mateus 3:4. Terceiro, como Elias, João Batista pregou no deserto. Mateus 3:1. Quarto, ambos os homens pregaram uma mensagem de arrependimento. Em quinto lugar, os dois homens resistiram a reis e tiveram inimigos de alto perfil. 1 Reis 18:16-17 e Mateus 14:3. Alguns argumentam que João Batista não era o Elias por vir, porque o próprio João afirmou não ser Elias. Então, lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. João 1:21. Há duas explicações para esta aparente contradição. Primeiro, porque Elias nunca havia morrido, segundo Reis 2:11. Muitos rabinos do primeiro século ensinavam que Elias ainda estava vivo e reapareceria antes da chegada do Messias. Quando João negou ser Elias, ele poderia estar contrariando a ideia de que ele era o verdadeiro Elias que tinha sido transportado para o céu em uma carruagem de fogo. Em segundo lugar, as palavras de João poderiam indicar uma diferença entre a visão de João sobre si mesmo e a visão de Jesus sobre ele. João pode não ter se visto como o cumprimento de Malaquias 4:5-6. No entanto, Jesus o fez. Sendo assim, não há contradição. Era simplesmente um profeta humilde dando uma opinião honesta de si mesmo. João rejeitou a honra, João 3:30, mas Jesus deu-lhe o crédito de ser o cumprimento da profecia de Malaquias a respeito do retorno de Elias. Como o Elias metafórico, João chamou as pessoas ao arrependimento e à vida de obediência,
preparando o povo de sua geração para a vinda de Jesus Cristo, aquele que tinha vindo buscar e salvar o perdido.